Muito bem, meus amados, nós voltamos. Eu acredito que esse é o último bloco, não é? Dessa disciplina, não é? E aí você é convidado a realizar as atividades, caso você ainda não as tenha feito, né? E fazer a prova final, e aí você já tem por concluído este curso, né? E agora, para o nosso último encontro, nós daremos prosseguimento àquilo que falávamos a respeito do êxito, né? O que é o êxito no reino de Deus, o êxito para o homem de Deus, para o homem que foi chamado por Deus. Como é que nós fazemos, então, para obter êxito? Mais um conselho aqui que a palavra de Deus nos dá. Medite na palavra do Senhor. O êxito é prometido àqueles que meditam na palavra de Deus. O Senhor disse a Josué, não é? Um grande conselho de Deus a Josué, dizendo a ele: Josué, não tema, seja forte, tenha bom ânimo, seja corajoso. Onde quer que você andar, eu vou estar contigo. Eu vou te ajudar, você vai ser bem-sucedido. Eu vou fazer você prosperar. Assim como eu fiz Moisés prosperar, eu vou ser com você e eu vou fazer você prosperar também. Mas tem uma coisa, é necessário que você não cesse de falar deste livro da lei, desta lei que Moisés entregou a vocês. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Você vai ter êxito, você vai ter sucesso, se você conhecer a palavra de Deus, não apenas isso, mas você meditar nela, não é? De modo que ela passe a fazer parte da sua vida, que ela possa mudar o seu caráter, que você não seja capaz apenas de citar versos de cor, mas que você seja capaz de, no seu dia a dia, no seu trabalho, no relacionamento com seus amigos, com seus colegas na empresa, com seus familiares, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, que você seja capaz de aplicar aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. De modo que, ao ler a palavra, o Espírito Santo de Deus possa moldar o seu caráter e que você possa viver pautado por estas palavras. Que você definitivamente as escreva nas tábuas do teu coração, para que isso possa ser algo natural na sua vida. Não só o conhecimento, mas a prática, né? Como o Tiago diz, aquele que não é apenas ouvinte da palavra, mas aquele que a ouve e a pratica, e a coloca em prática, né? Então, medite na palavra para obedecê-la. Esse é o segundo conselho. Medite e obedeça à palavra. O êxito é prometido àqueles que meditam na palavra de Deus. No entanto, não é somente a meditação que produz o êxito, também a obediência à palavra. O mesmo verso que nós acabamos de citar, né? Deus aconselha a Josué a não só meditar, mas também a ter o cuidado de praticar tudo aquilo que está escrito nesse livro. E a Bíblia tem conselho para todas as esferas da nossa vida, né? Para todos os nossos relacionamentos, no trabalho, do patrão com o funcionário, do funcionário com o patrão, da mulher para com o seu esposo, do esposo para com a sua esposa, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, não é? Dos membros de uma congregação, de uma comunidade, para com os seus irmãos, para com os seus líderes, do pastor para com as ovelhas do rebanho de Deus, né? Então, há conselhos para todos os tipos de relacionamento, para toda a esfera da nossa vida. O modo como nós devemos cuidar do dinheiro e o modo como nós devemos conduzir a nossa vida, sempre com modéstia, sempre com moderação, né? Então, a palavra de Deus nos ensina. E para que possamos colocar isso em prática, é necessário que nós a conheçamos, né? E como nós conhecemos? Como é que nós aprendemos de Deus? De 3 formas, eu diria, né? A primeira delas é através da palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra, e disso nós já falamos muito bem, você aprende de Deus na história do povo de Israel, na história da igreja e da humanidade, através da leitura da palavra de Deus. Quando você está na igreja, quando você vê um vídeo como esse, quando você faz um curso como esse, você aprende de Deus no outro.
Quando você está na sua casa e você recebe irmãos em comunhão à tua mesa, quando vocês partilham de uma refeição, quando vocês compartilham experiências de Deus, quando vocês falam acerca do evangelho, você aprende de Deus com o outro. Isso é comunhão. E a terceira forma é através da oração. Aí você aprende de Deus em você. Você aprende de Deus através do momento íntimo de comunhão com Ele, não é? Você acredita que Deus pode falar com você? Você acredita que Deus ainda fala, se comunica, se relaciona com aqueles a quem Ele chamou? E qual é o modo pelo qual nós falamos com Deus, não é? Além da sua palavra, além da comunhão com os nossos irmãos, através da oração, quando abrimos o nosso coração, quando nós nos voltamos para Deus. Então, medite e obedeça a palavra do Senhor. Mais um conselho: seja chamado por Deus. Para que você tenha êxito, é necessário que Deus tenha um chamado para você. Lembra-se disso, né? Quando nós falamos sobre calcular o custo, alguém se ofereceu para seguir a Jesus. Ele disse: olha, veja bem a escolha que você está fazendo, né? Você está preocupado com o quê? Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. As aves têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus dizia isso para um homem que talvez tivesse o seu coração voltado para as coisas terrenas e tivesse preocupado em seguir aquele que ele acreditava ser o rei de Israel, o Messias, e que instauraria um reino terreno. E Jesus está dizendo: olha, isso aqui é só para quem foi chamado, para quem foi convocado, tá certo? Então, nós devemos ter plena convicção do chamado de Deus nas nossas vidas. Ore acerca disso, né? Porque não é o homem que decide seguir a Cristo, mas é Cristo que é chamado. Então, para que nós tenhamos êxito, nós precisamos ser chamados por Deus. Nós precisamos experimentar a presença de Deus, ter experiência com Deus, né? E nós já falamos disso, pela oração, pela comunhão, pela leitura na palavra de Deus, não é apenas conhecer, mas é experimentar aquilo que a Bíblia diz. Ora, se a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, se Deus está dizendo que Ele vai cuidar de você, da sua família, da sua casa, está dizendo para você depositar nele a sua confiança, porque o Senhor tem cuidado dos seus, você tem que experimentar esta confiança, você tem que experimentar esta paz, você tem que ter isso como algo concreto na sua vida, não apenas como algo intelectual, mas como algo que está no seu coração. O que é isso? É experiência, é sentir de fato esta confiança que a Bíblia está dizendo para você ter. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que isso é um conselho de Deus? Que diz para você não andar ansioso? Então, por que tanta ansiedade? Experimente essa segurança, essa paz que o Senhor pode te dar, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de crise. Tenha a unção de Deus, tenha a capacitação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Seja cheio com o Espírito Santo. Seja habilitado por Deus a realizar a sua função. Nós já falamos sobre isso, né? A unção é o selo de Deus sobre aquele a quem Deus chamou. Então, é necessário que nós tenhamos essa capacitação, né? Não é nossas habilidades naturais, não é a nossa força, a nossa inteligência, mas é a capacitação de Deus nas nossas vidas. É Deus quem faz através de nós, como instrumentos nas suas mãos. Enfrente problemas e decisões. Não dá para fugir dos problemas. Não dá para fugir das decisões. Se for necessário, né? E é sempre necessário, ore a Deus, né? Coloque esta causa na presença de Deus. Peça a Deus discernimento, inteligência, para que você possa tomar decisões. Veja, Salomão pediu isso a Deus, não é? Deus pediu, né? Deixou aberto para que Salomão pedisse aquilo que ele desejasse, aquilo que ele quisesse. Poderia ter pedido riquezas, podia ter pedido um grande reino, mas o que ele pediu a Deus foi entendimento, sabedoria. Ele pediu a Deus que ele tivesse capacidade
de entrar e sair diante do povo, ou seja, que ele estivesse apto a resolver os problemas e fazer decisões assertivas. Entenda, meu amado, nesta nossa vida nós passaremos por aflições, por problemas, por dificuldades, e os problemas estão aí para serem resolvidos. Aquele que foi chamado para ser líder, aquele que foi chamado para estar à frente do rebanho, à frente de um grupo, de uma congregação, de uma comunidade, ele deve estar apto a tomar as decisões e enfrentar os problemas para resolvê-los. Não dá para fugir dos problemas, não dá para ficar adiando, né? Porque um problema pequeno, às vezes, se torna um problema grande, se houver lentidão na resolução dele, né? Então, encare o problema de frente, converse com as pessoas envolvidas, veja quais são as possibilidades, né? Peça ajuda se for necessário e sempre ore a Deus para que Ele ajude a resolver estes problemas, a que você tenha entendimento e sabedoria para entrar e sair diante do povo de Deus, fazendo decisões corretas, assertivas, buscando conselho com a sua liderança, com os anciões da sua casa, buscando conselho com aqueles que são especialistas nas causas nas quais você precisa tomar uma decisão, não é? Então, enfrente isso, os problemas de frente, enfrente os problemas e as decisões que você precisa tomar. Não adianta adiar, não é? Conheça o seu propósito. É mais um conselho. Deus tem um propósito específico para cada crente. Conhecer o seu propósito envolve ter visão espiritual. Um conhecimento de por que você existe e o que Deus tem lhe chamado a fazer, né? Todos nós, como seres humanos, nós temos um propósito, né? A ser realizado como ser humano. Não é nem como cristão. Eu não digo que é um propósito de ser cristão, mas um propósito de ser humano. Porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O escritor do livro de Eclesiastes, ele relata a história do pregador, não é? Um homem muito sábio que experimentou todas as coisas neste mundo: riqueza, mulheres, palácios, posições, mesas fartas, vinhos, enfim, ele desfrutou de tudo que eu ou você talvez almejássemos nessa vida. E no final de tudo, ele vai dizer lá no final do livro do Eclesiastes, depois de tudo isso que foi dito, só restou uma coisa: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, de todo ser humano. Outras versões vão dizer, porque este é o propósito de todo homem, porque este é o homem inteiro. Então, para ser inteiro, para ser realizado, para ser completo, para ser feliz de fato, o que o homem precisa fazer? Ele precisa temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é amorosa sujeição, não é medo. Temer a Deus é se submeter a Deus em amor, é amorosa sujeição, é seguir a Deus de livre, espontânea vontade, não é? É fazer isso de bom grado, é fazer isso com o intuito de adorá-lo, não é? E buscar se assemelhar a Cristo através da sua palavra, através do seu mandamento. Isso nos torna mais parecidos com Deus, não é? E o propósito de ser humano é esse: temer a Deus e guardar o seu mandamento. Mas cada indivíduo foi realizado também com um propósito específico. Professor, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Já falamos sobre isso. E há pelo menos 3 modos de descobrir isso. Primeiro, é orando, é buscando a Deus, né? É falando com Deus acerca daquilo que Ele quer realizar na sua vida. O segundo, o que é que arde no teu coração para realizar? O que é que te indigna nesse mundo? Quais são as coisas que você gostaria de ver serem transformadas? As coisas as quais você gostaria que fossem diferentes, né? Estas coisas ou esta talvez seja a tua missão, aquilo que te indigna, percebe? Mas não é só isso, não é só aquilo que arde no teu coração, mas é aquilo também que você está habilitado a fazer. Quais são suas habilidades, não é? Quais são os dons que Deus te deu? Talvez você ainda não tenha encontrado, se você é novo na fé, mas se você orar a Deus,
Se você buscar a Deus e você estiver mais atento e se colocar à disposição para realizar o trabalho na igreja, né? No reino de Deus, com certeza você vai descobrir qual é o seu propósito, né? Veja que na parábola dos talentos, aquele que colocou aquilo que recebeu no trabalho, ele ganhou outros dons. Então, aquele que recebeu 5 e ganhou mais 5, ele ainda ficou com o talento daquele que nada fez. Então, é assim também no reino de Deus, né? Geralmente, aquele que tem muitas funções é porque ele se compromete com o trabalho, ele se dedica, né? Então, qual é o melhor modo de descobrir se eu estou habilitado para um serviço, se eu tenho um talento, se eu tenho uma habilidade? Ora, é fazendo, é colocando isso à prova, é buscando realizar, é experimentando, né? Então, tente se engajar em alguma coisa no reino de Deus. E com certeza você vai descobrir se você tem aptidão ou não para realizar isso. Conheça o seu propósito e saiba que quando você descobre o seu propósito e você realiza aquilo para o qual o Senhor o chamou para fazer, você não está buscando reconhecimento de ninguém, nem dos seus líderes e nem dos seus liderados. Entenda isso. Você está buscando a aprovação de Deus. E quando você tem isso em mente, meu amado, isso é libertador, porque não importa o que aconteça, você vai permanecer firme no seu propósito. Porque você realiza isso não para ser reconhecido, mas você realiza isso porque você tem convicção do chamado de Deus na sua vida. Mais um conselho, tenha um plano. É importante que você faça um planejamento na sua vida. Nós já falamos sobre isso, e essa disciplina, mais do que qualquer outra, vai falar a respeito disso, de planejamento. Lembra quando nós falamos disso, né? Planejamento estratégico. Como é que nós podemos alcançar o propósito que Deus colocou em nosso coração, né? Aquilo que Deus nos chamou a fazer. Nós nunca vamos alcançar o propósito, o êxito, a menos que nós tenhamos um plano para realizá-lo, né? Vamos sentar, vamos pensar a respeito disso. O que é que eu preciso para me aperfeiçoar no trabalho, né? Eu preciso de estudar, eu preciso fazer um curso de teologia como esse que fazemos agora, não é? O que é que nós precisamos, não é? Nós precisamos realizar alguns projetos na igreja. Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos de recurso, precisamos de pessoas, precisamos de dinheiro. O que é que nós precisamos? Então, é necessário ter um plano, é necessário pensar naquilo que nós estamos fazendo. É preciso ter projetos para a igreja, não é? Mas isso basta? Não, é necessário executar. Nós sentamos, nos planejamos, nos organizamos, vemos quais são os recursos que estão à nossa disposição, como é que nós podemos alcançar este propósito, ter o máximo de excelência possível naquilo que nós buscamos realizar, utilizando a menor quantidade de recursos possível. O nome disso é planejamento, né? Mas nós também temos que executar. Não basta ter um bom plano, não é suficiente para realizar o propósito do ministério. É necessário executar, é necessário pôr em prática, é necessário começar agora, é necessário arregaçar as mangas, ir para cima e começar a trabalhar, não é? Porque quando nós começarmos a fazer e realizar, Deus vai nos dar as condições, tenha certeza. Bom, Fernando, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu entendo que eu não tenho todos os recursos necessários, os recursos suficientes. Meu amado, ouça uma palavra de Deus para a sua vida, de alguém que já está no ministério há pelo menos 15 anos. 15 anos no ministério. Quando você arregaçar as mangas e começar a fazer, Deus vai levantar pessoas, Deus vai enviar recursos e essa obra vai ser realizada. Por quê? Porque se esse projeto estiver no coração de Deus, Deus está comprometido com ele. Você crê nisso, meu amado? Você acredita nisso? Então, faça um plano. Tenha um planejamento, né? Busque os recursos mínimos possíveis para realizá-lo, mas não se apegue a isso, porque Deus tem interesse
em fazer com que você tenha êxito neste trabalho, se o teu coração estiver voltado para Deus. Se você tiver um coração humilde na presença do Senhor, né? Uma disposição de coração adequada, se o teu objetivo primeiro é o crescimento do reino, Deus tem compromisso com isso, amado. E ele vai levantar pessoas, ele vai enviar pessoas, ele vai enviar recursos, e essa obra não vai parar. Se você tiver um bom plano e uma atitude de coração adequada, coloque isso em prática, porque Deus vai agir em seu favor. E terceiro, se esforce pela excelência. Não se conforme com o bom é o bastante. Se esforce pela excelência. Não é só pelo bom, é por aquilo que é excelente. Faça o melhor que você pode, não é? Se o seu dom é ensinar, que você se dedique ao ensino. Se o teu dom é administrar, que você se dedique a administrar. Se o seu dom é aconselhar, que você faça isso com esmero, com cuidado. Busque sempre pela excelência no seu trabalho. Busque sempre por fazer o melhor que você pode, tá certo? Porque isso agrada a Deus, né? E o nosso êxito, muitas vezes, né, depende da nossa dedicação. Veja, eu acabei de dizer, Deus, ele tem compromisso com a sua obra. Deus tem compromisso com aqueles a quem ele chamou, tá certo? Mas nós devemos sempre buscar fazer o melhor, porque é para Deus, né? Nós vamos entregar a Deus qualquer coisa? Não, nós vamos entregar a Deus a nossa primícia, aquilo que é perfeito, dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos recursos, do nosso tempo. Nós vamos dedicar a Deus aquilo que é excelente, não é aquilo que sobra, mas aquilo que é excelente. Querido, creia nessa palavra, vale muito a pena investir no reino de Deus, né? Mais um conselho, tenha uma vida santa. Deus tem um caminho de excelência para você trilhar, que é o caminho de santidade. O caminho de santidade é o caminho que percorre alguém que almeja viver segundo o caráter de Cristo Jesus, não é? Veja, a Bíblia fala de Davi como homem segundo o coração de Deus. O que significa isso? Davi foi um homem cheio de falhas, cheio de defeitos, cometeu muitos erros, muitos pecados, mas era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que buscava viver segundo a palavra de Deus, né? Era um homem que buscava viver uma vida em santidade. É isso que é ser segundo o coração de Deus. É viver uma vida santa, é viver uma vida de realização, né? Quando nós fazemos isso, é que nós encontramos o prazer real e verdadeiro, satisfação na nossa vida, quando nós tememos ao Senhor e guardamos a sua palavra. Já falamos disso exaustivamente durante todo esse curso. Então, quer ter êxito na sua vida? Então, busque viver uma vida santa. Busque se aperfeiçoar nessa caminhada cristã, tá certo? Segundo, busque sabedoria de Deus. Já falamos disso também, né? Se dobre diante de Deus, né? Olha, se alguém é falto de entendimento, de sabedoria, o apóstolo Tiago disse, busque em Deus, porque Deus está pronto a dar aquele a quem ele pede, né? Deus está pronto a dar sabedoria àquele que busca. Então, busque conhecimento, busque sabedoria de Deus para lidar com problemas, para tomar decisões, não é? E faça tudo para a glória de Deus. Já falamos disso também. Então, veja, é sempre uma repetição de coisas para reforçar isso na sua mente, né? Qual é o nosso propósito naquilo que nós estamos fazendo ou realizando? É buscar a glória de Deus, meu amado. É fazer de tudo para que Deus seja glorificado em mim, através de mim, através da nossa congregação, da nossa igreja, da nossa comunidade, tá certo? Que as nossas vidas possam glorificar a Deus. Deus tem buscado homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que, não importa o que façam, fazem sempre com o propósito de que Deus seja glorificado. Tenha como primazia na tua vida o reino de Deus. Tenha como a primeira instância na sua vida o reino de Deus, como prioridade. Busque primeiro o reino de Deus. E as demais coisas? As demais coisas, elas serão acrescentadas. Ainda que você tenha ganhado o mundo, meu amado, ainda que você possa usufruir de tudo nesse mundo, se você não tiver a Deus,
se você não cumprir o propósito para o qual você foi chamado, o propósito de ser humano, que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, o propósito que Deus colocou no coração de cada um de nós, nós podemos ganhar o mundo todo. Podemos ter dinheiro, casas, carros, banquetes, mesas fartas, viagens, seja lá o que for que esse mundo pode te proporcionar. Você nunca terá realização real e verdadeira na sua vida. Somente um homem consciente do chamado de Deus e que vive para glorificar a Deus é que conhece a verdadeira paz, a verdadeira realização. Então, qual é a primazia nas nossas vidas? É o reino de Deus. E o restante? O restante é acréscimo. Nossa carreira e tudo mais vem em segunda instância. Você deve buscar por todas elas? Deve, é claro. E eu desejo muito, meu amado, que você seja bem-sucedido. Que a sua casa seja próspera, tá certo? Que a sua mesa seja farta e que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para realizar na tua vida. Esse é meu desejo para você. Mas eu desejo muito mais é que o reino de Deus seja primazia. Se todas estas coisas te atrapalharem na tua caminhada cristã, é melhor que você não as tenha. Deus diz o seguinte: é melhor você perder um olho e entrar no reino de Deus do que ter o corpo perfeito, os olhos perfeitos e perder a tua alma e perder a entrada no reino. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o reino de Deus é a primazia, que aquilo que é real, concreto, verdadeiro, eterno, deve ter prioridade na tua vida. E por último, e não menos importante, siga o exemplo de Cristo Jesus, né? Ele é o nosso exemplo como pastor, como líder, como filho de Deus, tá certo? Ele é a mensagem revelada de Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça a Cristo Jesus. Quer viver o teu propósito? Então viva como Cristo viveu, como ele se relacionou, como ele falou com as pessoas, como ele viveu a sua vida, certo? Fazendo isso, meu amado, você será bem-sucedido. Você vai ter êxito na sua vida, você vai se sentir realizado, você vai ter prazer real na tua vida. Você vai viver uma vida de paz, de prosperidade verdadeira, não é? E você vai sentir que a vida vale a pena ser vivida. Você vai passar por problemas? É óbvio que vai. Você vai ter que tomar decisões difíceis, você vai passar por tempos de escassez, você vai passar por momentos de dificuldade, de angústia, de incerteza. É óbvio que vai. No momento em que eu estou gravando essa aula, nós passamos por um período de pandemia. Foram 2 longos anos difíceis. Difíceis para o comércio, para as empresas, para a igreja também foi, certo? Nós não estamos isentos de problemas nesse mundo, mas nós temos uma garantia. A garantia é de que em Cristo nós estamos seguros. Nós temos paz com Deus e nós estamos felizes, porque nós sabemos para onde nós estamos trilhando. Nós sabemos o que é que nos aguarda quando Jesus vier nos buscar, não é? No dia em que nós definitivamente tivermos o nosso corpo mortal transformado num corpo incorruptível e imortal. Paulo disse, o tempo presente e as aflições que vivemos aqui não se pode comparar com a glória do porvir, com aquilo que está para vir, com aquilo que há de se manifestar em nós. O apóstolo disse, porque ainda não se manifestou em nós aquilo que nós haveremos de ser, porque quando ele se manifestar, então nós seremos como ele é. Hoje, nós nos esforçamos pela palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo para sermos como Cristo é. Mas quando ele se revelar em nós, nós definitivamente participaremos da natureza de Deus, da natureza de Cristo, e nós seremos como ele é. Esse é o propósito final para as nossas vidas. Você crê nisso, meu amado? Vale a pena seguir a Cristo. Vale a pena ser cristão. Vale a pena seguir o conselho de Deus. Ainda que o custo, segundo os olhos do mundo, seja alto. Ainda que seja necessário para o cristão abrir mão de muitas coisas que o mundo não entende, que o homem carnal não entende, mas aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que foi chamado por Deus, regenerado e transformado, e tem convicção do seu chamado,
que tem uma fé alicerçada em Cristo Jesus. Ele sabe que ele encontrou um tesouro precioso, incalculável, e que vale a pena abrir mão de tudo para adquirir isso que Deus nos tem dado gratuitamente pelo seu grande amor. Amém, meu amado? Fique com essa palavra e eu espero ver você em breve, né? Espero ver você também em sala de aula, compartilhando conosco, compartilhando as suas experiências. Então, Deus o abençoe, fique com Deus e que o Espírito Santo de Deus, a cada dia, possa capacitá-lo, possa dar a você entendimento e aperfeiçoá-lo no teu ofício, no teu ministério e naquilo para o qual o Senhor o chamou para realizar. Amém, meu amado? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.